Olá, meu nome é Vitória e eu vou começar a explicar o que é ser um empreendedor. Ser um empreendedor é assumir riscos e começar algo novo. O seu papel é identificar novas oportunidades, agarrá-las, buscar recursos e transformá-las em algo lucrativo. Olá, meu nome é Isabela. Vou falar sobre a escolha do nome da empresa, que foi feita com a ajuda de todos os integrantes da sala e se deu por 3 CAR-meses. 3 significando terceiro ano do ensino médio. CAR significando pirâmides, uma das maiores e mais antigas funções da humanidade. Mesmos para humorizar uma piada feita com o nosso curso, significando pedreiros em inglês. Assim então, formando a sigla TCM. Trocando o T de 3 pelo próprio número, ficaria 3CM, fazendo assim uma forma de simbolizar a nossa sala. Para fazermos nossa logomarca, utilizamos 3 telhados no formato triangular para se remeter às pirâmides. Os telhados das extremidades possuem chaminés para se remeter a uma edificação. Na hora de escolhermos as cores, optamos pela cor preta e pela cor azul. A cor preta por ser uma cor neutra e a cor azul por passar serenidade e harmonia, que é o que a nossa empresa quer passar para nossos clientes. O nosso projeto foi direcionado à família número 5, que é constituída por Paula da Silva, de 35 anos, professora, e sua filha Sara da Silva, de 8 anos, estudante. Paulo nos solicitou que o projeto fosse simples e prático devido à sua rotina. A sala de multimídia é um ambiente no qual unimos 3 espaços, sendo eles biblioteca, sala de vídeo e sala para estudo. Ela será um ambiente calmo para que Paula possa guardar seus livros e preparar suas aulas. O jardim de inverno se localiza no corredor, na parte interior da residência. A proposta foi trazer um pouco da natureza da parte exterior para dentro do ambiente. A claraboia é uma abertura no teto da edificação e sua função é permitir a entrada de luz solar para que tenha uma economia de energia elétrica. Pergola de madeira é uma estrutura de madeira decorativa que costuma ser implantada em pátios, varandas e jardins. No caso do nosso projeto, ela foi implantada nos fundos do terreno, como área de lazer. Para que nossos serviços sejam contratados, estaremos por dentro dos avanços em produtos e métodos de execuções, para que assim nossa empresa cresça e se torne cada vez mais completa. Além disso, iremos realizar feiras de exposições para que nossos clientes possam apreciar de perto um pouco do nosso trabalho. A nossa política de preços se baseia através dos projetos que deverão ser executados e nas condições financeiras dos nossos clientes. Os preços não serão fixos, pois os projetos mudam de acordo com as necessidades e os gostos dos mesmos.
Podemos nos comunicar com nossos clientes através do nosso site www.3cm.com.br e através de propaganda nas mídias, telefones para contato e, se preciso, até uma visita ao local. Com isso, concluímos que empreender não é uma atitude, e sim um estilo de vida. Ser um empreendedor é saber aproveitar as oportunidades e tirar maior proveito das mesmas. Olá, meu nome é Rafaela. Meu nome é Stephanie. Meu nome é Gustavo. E nós vamos falar sobre o projeto topográfico. A topografia é a ciência que descreve uma porção da superfície. E é por meio dela que se faz a análise que determina tanto as distâncias, os desníveis, a localização, quanto a orientação espacial e as variações no relevo do terreno escolhido, para que possa ser feita a movimentação de solo e também a locação da construção. Dessa maneira, nosso projeto referente ao terreno da cliente Senhora Paula foi iniciado pelo Memorial Descritivo, que tem a finalidade de fazer o levantamento das principais informações, tais como suas dimensões, a maneira como o lote está situado no bairro e as suas coordenadas. Portanto, o terreno está localizado na Rua Tília, como pode ser visto neste mapa, no bairro Jardim das Flores, em Osasco, São Paulo, próximo ao Parque Ecológico Dionísio Álvares. Além disso, para a elaboração do memorial descritivo, foi utilizado como base o desenho da vista superior do lote, em que foi possível determinar que o terreno urbano está em declive, ou seja, ele apresenta desnível de cotas que vão de 47 a 50 metros. A sua fachada frontal é de 10 metros para o oeste. Sua fachada posterior é de 9,90 metros para o leste e suas fachadas laterais são de 28,60 metros cada, o que totaliza um perímetro de 77,10 metros e uma área de 284 metros quadrados, que foi confirmada através do cálculo utilizando as coordenadas geográficas de cada ponto do terreno, demonstrados nessa tabela. Para que o projeto topográfico estivesse regularizado de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, foi utilizado o Código de Edificações de Barueri e as seguintes normas: a NBR 131.333, que fixa as condições do levantamento topográfico, o artigo 19, da elaboração e desenho dos projetos, e a NR 8, da segurança na construção da edificação. Meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre a terraplenagem. A terraplenagem é um processo que tem por objetivo nivelar o terreno, através de movimentos de terra que compreendem corte e aterro, para que assim a superfície esteja adequada a receber a construção no nível determinado. É composta basicamente de 4 partes principais, sendo a primeira a escavação, ou seja, o processo de corte, em que será retirada uma porção do solo descompactando. A segunda diz respeito ao material escavado, que é todo o solo que foi retirado ou colocado. Esse material geralmente é acumulado em caçambas ou carrinhos de mão. Posteriormente, é feito o transporte, por meio de caminhões como basculante, do seu local de origem até ser depositado em Botafora, que no nosso caso se localiza em Campinas. E por último, a descarga e o espalhamento desse material, ou seja, o aterro, que consiste na colocação do solo a fim de preencher ou aumentar o nível, caso esteja inferior ao desejado. Após ser descarregado, o mesmo deve ser compactado através de equipamentos compactadores, que utilizam vibração ou impacto para esse processo. Portanto, o processo de corte é aquele em que se retira a camada inutilizável do solo que excede o nível necessário, e o processo de aterro trata-se basicamente da descarga e espalhamento desse material para aumentar o nível. Esses processos são feitos a fim de aplanar o lote em que será construída a edificação. O material escavado que após o término desses processos não for necessário
poderá ser transportado e depositado num bota-fora, como já dito anteriormente. Pode-se compreender melhor essas etapas através desta imagem, que representa o perfil lateral direito do terreno em questão, antes e após a movimentação de terra, um sobreposto ao outro, assim determinando cada área de corte e a teia. No sentido horizontal, utilizou-se a escala 1:100 e no sentido vertical, escala 1:20, a fim de ressaltar essas áreas. Em relação aos equipamentos, nós optamos por utilizar ferramentas manuais, tais como a enxada, a cavadeira e a chibanca, visto que nosso projeto é uma obra de pequeno porte que não necessita de equipamentos mecanizados. E para os serviços que compreendem a topografia, a mão de obra de 2 trabalhadores já é o suficiente, a fim de que a obra seja encerrada no tempo e de forma satisfatória. Na prática, o projeto em questão será iniciado pelos serviços preliminares, tais como o desmatamento, que consiste na retirada de todas as árvores do terreno, que no total são 3. O destocamento, em que se retiram os tocos ou restos dessas árvores, que foram cortadas, e a limpeza do terreno, que é o serviço que antecede os movimentos de terra e prepara o lote para o início da construção. Olá, meu nome é Gustavo. Em projeto para o terreno, tais como recuo, alicerces, paredes, etc. O processo que da nossa obra são sapatas que variam entre 1 até 3,30 metros de altura. Na imagem a seguir, temos um exemplo de como vai ficar distribuída todas as sapatas ao longo da edificação. Já nesse slide, encontramos onde ficarão distribuídos todos os pilares da edificação. R$ 6,09 metros cúbicos de solo que foi retirado do nosso terreno será movido para um bota-fora em Campinas. O valor final do serviço de terraplanagem de nosso projeto ficou estimado em R$ 941,30. Meu nome é Bruna e eu vou falar sobre o que é a estrutura, basicamente. A estrutura de uma edificação, ela é composta por laje, viga, pilar e fundação. E essa composição, ela
não só sustentar a edificação, mas também ela tem que conseguir resistir a esforços como o seu próprio peso, o peso dos ocupantes dela e também a outros tipos de forças, como por exemplo a ação do vento e algum tipo de sobrecarga que ela venha sofrer. É importante ressaltar que caso ocorra algum tipo de falha na estrutura, em algum desses elementos que foram citados, é necessário fazer uma manutenção corretiva ou, em casos mais extremos, até mesmo a condenação da edificação. Mas isso só em casos muito extremos. No nosso projeto, a estrutura da casa ela foi feita da forma mais econômica possível. Então, nós visamos atender as necessidades da edificação sem necessariamente ter um custo muito alto, até porque o orçamento não é tão grande, e sem, é claro, afetar tanto a qualidade da estrutura e a sua eficiência. Olá, meu nome é Yuri e agora vou apresentar a parte dos elementos estruturais da nossa casa, começando pelas lajes. As lajes que nós utilizamos na nossa construção foram as lajes maciças, elas foram calculadas através do programa do computador Excel, e a nossa laje superior ela foi dividida em duas partes para o encaixe do telhado. Oi, meu nome é Júlio, eu vou falar um pouco das vigas. O tipo da nossa viga é viga maciça, ela que transmite os esforços da laje dela mesma para o pilar. Nós temos 24 vigas no nosso projeto, todas elas em linha de parede, nenhuma viga fica exposta. Outro elemento estrutural do nosso projeto é o pilar. O tipo do nosso pilar também é pilar maciço. Nós temos um total de 20 pilares, sendo 19 pilares iguais e um pilar mais robusto, que é para vencer o vão entre duas vigas. Todos os pilares ficam escondidos na parede e na parte de baixo da fixação, todos os pilares ficam meio com caixinho vazio. Então nenhum pilar aparece nem compromete a estética da arquitetura. A partir do terreno que nos foi dado, de aproximadamente 3 metros e 30 centímetros, nós escolhemos o tipo de fundação mais adequada para edificações de pequeno porte, a sapata. A sapata é uma fundação superficial, rasa, de concreto armado, dimensionada para que as forças de tração presentes na estrutura sejam resistidas pela armadura. No nosso projeto estrutural, nós utilizamos 2 tipos de sapata. Sapata isolada, que é um tipo de fundação mais simples na construção civil, que é dimensionada a resistir às cargas de apenas um pilar, e a sapata associada, comum a 2 ou mais pilares, que é utilizada quando o vão entre os pilares é muito pequeno, de forma que impossibilita o uso de sapatas isoladas para cada um deles, devido à colisão entre suas áreas de atuação. Nós temos um total de 16 sapatas isoladas e 2 associadas com 2 pilares cada, totalizando 18 sapatas que suportam as cargas dos 20 pilares da edificação. Algumas das vantagens desse tipo de fundação são o custo baixo, a rapidez de execução, capacidade de execução sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais e o fato de que uma sapata bem dimensionada possui qualidade sem necessidade de muita escavação e com consumo de pouco concreto. Agora eu vou falar das armaduras. As armaduras que nós utilizamos, elas foram dispostas nas posições positivas e negativas, para que assim os elementos estruturais possam suportar as cargas que serão solicitadas. O aço que nós utilizamos na nossa casa foi o aço CA60 e a maioria das nossas barras possui um diâmetro de 16 mm. Em especial no nosso caso, os pilares possuem um mínimo de 4 barras e nós tivemos um pilar mais robusto que possuía 22 barras. Meu nome é Lucas e, de maneira geral, podemos afirmar que a estrutura é relativamente simples, principalmente pela simplicidade do projeto e as condições de terrenos após a movimentação de terra. Os elementos foram dimensionados de maneira que nenhum elemento ficasse à mostra na parte interna da casa, dando assim a exigência do grupo de arquitetura, utilizando 60 metros cúbicos de concreto e aproximadamente R$17 mil. Gostaria de agradecer ao orientador Gabriel José, os professores Jean Marcelo, Antônio Carlos Solim e o ex-professor Fabrício pelo auxílio prestado durante o desenvolvimento do projeto. É como dizem, até a maior dos prédios começa do chão. Posso afirmar que nossa fundação já está feita. Meu nome é Gabriel Marques. E nós somos o grupo de arquitetura. O terreno disponível
disponibilizado para a execução do projeto é localizado na Rua Tília, no lote 47, sem número, entre os lotes 46, número 273, e 48, número 243, Jardim das Flores, Barueri. Apresenta um declive em relação à rua de 3 metros lateral norte e 4 metros na lateral sul, com perímetro igual a 77,1 metros e área igual a 284 metros quadrados. A residência foi projetada de acordo com o Código de Obras de Barueri, o que caracteriza os recuos frontal, lateral e posterior em 5 metros, 1,5 metro e 3 metros, respectivamente. A taxa de ocupação do solo é igual a 54,87% e o coeficiente de aproveitamento é igual a 1,097. Recebemos um plano de necessidade da nossa cliente Paula, que é mamãe solteira e professora, tem 38 anos, e a sua filhinha Sara, que tem apenas 8 anos. A principal palavra é a praticidade. O maior desejo é ter um lugar para guardar seus livros. No início, tivemos as ideias para começar a rascunhar nosso projeto. Começamos pela varanda. Nossa varanda seria em diagonal e ela seria virada para o norte, toda em vidro, para captar mais luz solar, tanto para a suíte dos turnos, quanto para a biblioteca que pensamos em fazer de início. Porém, de acordo com o nosso orçamento, nós adequamos a nossa varanda e ela passou a ser dividida apenas para a suíte e uma janela grande para a sala multimídia. Nos primeiros momentos, pensamos em fazer uma casa em 2 pavimentos para separar a área social da área pessoal. Porém, para promover a maior praticidade para a nossa cliente e para nos adequar ao orçamento, nós fizemos uma casa térrea e assim se estabeleceu até o final. No nosso croquis definitivo foram definidos os 2 quartos, temos 2 suítes, um lavabo para a área social, uma sala multimídia, que antes seria a biblioteca, colocamos uma sala multimídia para adequar as necessidades tanto de trabalho quanto de lazer da moradora e a sala de estar integrada juntamente com a sala de jantar. Optamos por decorar o portão de pedestres e colocar uma marquise em cima, por uma questão estética e funcional. Jardim frontal. Área coberta por grama esmeralda e paisagismo inspirado no estilo europeu, conta com iluminação artificial noturna. Área posterior. Destinada ao lazer, a área conta com paisagismo inspirado no estilo europeu, uma pequena área coberta sob a varanda do quarto, na qual é possível ajustar pequeno mobiliário para eventos, e um pergolado de madeira coberto com uma roseira, com um mobiliário destinado ao descanso e lazer das moradoras. Corredor lateral. Corredor externo que dá acesso direto à área de serviços, com escada que levam à parte posterior do terreno com iluminação artificial para o período noturno. Hall. Ambiente com área de 6,7 metros quadrados, dá acesso à sala de estar e é projetado para recepção, o que proporciona mais conforto ao morador. Sala de estar. Com área de 12,11 metros quadrados, é um ambiente projetado para longa permanência, onde é possível receber convidados e também descansar. Possui a iluminação adequada e acesso integrado à sala de jantar, o que torna o ambiente ainda mais amplo e prático. Sala de jantar. Área de 8,96 metros quadrados, disposta ao lado da sala de estar, proporciona um ambiente confortável e prático para as refeições. Lavabo. Ambiente com área de 2,55 metros quadrados e ventilação por exaustor. É posicionado próximo às salas de estar e jantar, com o intuito de ser destinado a possíveis convidados. Corredor. Área de circulação com 18,52 metros quadrados. É utilizado para a transição entre a área social, sala, cozinha e lavabo, e a área privada, quartos e biblioteca. Nele foi colocado um pequeno jardim de inverno, com o intuito de tornar mais aconchegante o ambiente e também uma clarabóia que capta a iluminação durante o dia e proporciona uma significativa economia quanto aos gastos com energia elétrica. Cozinha. A cozinha é compacta, com área de 8 metros quadrados, ligada às salas de estar e jantar por uma porta
e ligada diretamente à área de serviço e é simples e de fácil organização, visando as necessidades do dia a dia da cliente. Área de serviço. A área de serviço tem área de 6,4 metros quadrados, ligação direta com a cozinha, e possui saída para o corredor lateral externo, visando a eficiência durante os serviços. Suíte número 1. O ambiente tem área de 16,18 metros quadrados e é destinado à filha de nossa cliente. É amplo e possui ligação direta a um banheiro de uso privativo e ao corredor. Foi pensado de modo que, mesmo quando adulta, a garota tenha sua privacidade, e não interfira também na privacidade de sua mãe. Suíte número 2. Possui área de 17,55 metros quadrados, ligação direta a um banheiro privativo, ao corredor e uma varanda com vista para a parte posterior do terreno. É destinada à mãe com o intuito de preservar sua privacidade e conforto dela, porém mantê-la de certa forma próxima à sua filha. Varanda. Com área de 4,48 metros quadrados, com acesso exclusivo à suíte número 2, parapeito de vidro e visão total da parte posterior do terreno, com o intuito de proporcionar um ambiente agradável, iluminado e bem ventilado à moradora. Biblioteca/sala de multimídia. Possui área de 14,2 metros quadrados, com ligação direta ao corredor, dividido entre biblioteca com sala de reuniões e sala de multimídia. Foi projetado para proporcionar à moradora um ambiente específico e tranquilo, para estudo, trabalho e lazer, com ampla janela basculante de vidro que proporciona conforto para a leitura. Vamos falar agora sobre os conflitos de projeto. O primeiro conflito está localizado acima do jardim de inverno, que seria a claraboia, A claraboia tem como sua finalidade como se fosse uma janela de teto. Ela tem a mesma funcionalidade de uma janela, porém embutida no teto, no caso no corte da laje. Ela conta com as dimensões de 2,5 por 1, sendo assim ela tem 2,5 metros quadrados de iluminação. A gente resolveu colocar essa claraboia visando a lei de zoneamento de Barueri, na qual visa um recuo de 1,5 metros, no caso do sentido na vista direita, olhando ali no hemisfério do lote. Sendo assim, a gente perderia a área construída interna da casa, o que teria menor espaço interno. Por isso a gente resolveu alargar assim a construção, a edificação no seu sentido direito, economizando espaço para a colocação da claraboia. Ao adencar o banheiro social ou lavabo, nós contamos com a presença de uma parede colocada para evitar o contato direto visual da sala de jantar com o lavabo, fazendo assim um maior conforto interno da casa. Adentrando assim ao banheiro social, nós contamos com a presença do exaustor, que é conhecido popularmente com o nome de Vector Kit, que abrange a metragem quadrada de 2,55 metros quadrados internos do lavabo, fazendo com que ele tenha circulação de ar, evitando assim gases acumulados naquele lugar. O projeto do telhado verde vai ser explicado posteriormente pelo grupo de projetos complementares, mas adiantando um pouco a explicação, ele foi escolhido, além do seu valor estético, o valor funcional, no sentido de que ele diminui até 4 graus Celsius em relação ao exterior para o interior da residência, trazendo assim maior conforto térmico. Na suíte 2, na parede ao norte, colocamos a tinta acrílica da cor Rio Danúbio. Já nas demais paredes, colocamos a tinta acrílica da cor Ar Rarefeito. Ambas as tintas são da marca Souvenir e do tipo semibrilho. Na suíte 1, na parede norte, colocamos a tinta acrílica do tipo semibrilho, da cor Ninféia Rosa, da marca Souvenir. Nas demais paredes, colocamos a tinta acrílica tipo semibrilho, da cor Beijo de Anjo, também da marca Souvenir. Em todas as paredes da sala de estar, sala de jantar, corredor e o hall que antecede os quartos e a sala de multimídia, nós resolvemos colocar a tinta acrílica do tipo semibrilho, da cor Suco de Banana, da marca Coral. Em todas as paredes da sala de multimídia, optamos pela tinta acrílica do tipo semibrilho, da cor Marrom Sussurro, da marca Souvenir. Finalizado o processo de criação e desenvolvimento do nosso projeto arquitetônico,
tivemos a oportunidade de aprender na prática a importância da cooperação e compreensão que deve existir dentro de uma equipe. Também por meio deste, queremos agradecer aos nossos professores e orientadores, professor Elísio Zanotti, Jean Marcel, Thalita Jacobellis e Fabrício Botelho, que nos ajudaram e nos incentivaram durante todo o nosso trabalho de conclusão de curso. Também queremos agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram direta e indiretamente. Buscando então fazer uma citação, buscando uma frase que pudesse resumir esse nosso último ano de ensino médio, resolvemos então citar uma frase do ativista Martin Luther King, na qual diz: talvez eu não tenha feito melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Eu não sou o que deveria ser, mas graças a Deus eu não sou o que era antes. Logo, nós, após esse trabalho, não somos quem éramos antes. Nosso trabalho apresenta o conteúdo sobre telhados verdes como sistema construtivo, eficiente e sustentável no planejamento urbano. Caracteriza-se pelo cultivo de plantas sobre lajes ou telhados que precisarão de impermeabilização e drenagem adequada, trazendo uma variedade de benefícios na adoção desse sistema. Dessa forma, esse trabalho pretende mostrar os benefícios, custos, limitações e cuidados que devem ser tomados na instalação do telhado verde. Mas o que é o telhado verde?
O telhado verde é um sistema construtivo que consiste em aplicar gramíneas ou plantas com maior porte sobre lajes ou telhados convencionais, proporcionando vários benefícios para o meio ambiente. Esse sistema traz a ideia de recomposição da vegetação original retirada do solo, de forma a recuperar suas propriedades superficiais originais. Para isso, tal tecnologia utiliza a cobertura das edificações, onde são implantadas camadas de vegetação, substrato, drenagem e impermeabilização de forma a simular a superfície do solo vegetado. Em certo sentido, as coberturas verdes podem ainda ser entendidas como uma forma de realocação da vegetação do solo retirada para a implantação do edifício. Essa técnica busca amenizar os impactos do desenvolvimento urbano, resgatando os princípios de enverdecimento de áreas edificadas, redirecionando as cidades para o desenvolvimento sustentável no objetivo de obter uma maior integração entre o espaço urbano, cidadão e natureza. E como ele surgiu? Os primeiros registros de edificações com coberturas vegetais mostram que os primeiros a se utilizar dessa técnica foram os igurates, da antiga Mesopotâmia, atual sul do Iraque, que em formato escalonado possibilitavam a aplicação de vegetação em diferentes níveis. Há registros também dessas técnicas na Babilônia, por causa do desempenho térmico proporcionado. Supõe terem sido construídos sobre fileiras, abóbadas e terraços, suportados por vigas de pedra com uma camada de cana com piche, com 2 fileiras de tijolos de barro montados com cimento e uma cobertura a chumbo para evitar infiltrações da umidade do solo na estrutura. Ainda, os registros relatam que a água era trazida do rio Eufrates por canais construídos para irrigar os jardins. Considerado entre as 7 maravilhas do mundo antigo, esses jardins são os exemplos mais espetaculares e difundidos historicamente, e presentes no Império Romano, no período renascentista, na Itália, pré-colombiano, no México, na Índia entre os séculos XVI e XVII e em algumas cidades da Espanha. A partir do século XVIII na França e no início do século XIX na Escandinávia. No século XX, temos o telhado verde conceituado e colocado, até os dias de hoje, como um dos 5 pontos da arquitetura moderna, propostos por Le Corbusier. Para o arquiteto francês, é preciso uma integração entre objeto construído e meio natural. Assim, novas paisagens são projetadas, não mais como pura forma arquitetônica, mas como possibilidade de experiência do ambiente de forma mais ampla. Também há a simples questão funcional de possibilitar ao homem uma existência saudável, através do uso de espaços ensolarados e higiênicos. Em suas próprias palavras, o tipo desses jardins no ar parece-me a fórmula moderna e prática de usufruirmos do ar e estar ao alcance imediato do centro da vida. Na imagem acima, podemos ver o primeiro telhado verde construído no Brasil, no prédio do MEC, no Rio de Janeiro. Foi projetado por Buller Max, com consultoria de Le Corbusier. Meu nome é Larissa Beatriz e eu vou falar sobre a estrutura de composição do telhado verde. Começando pela camada mais baixa, que é a camada de suporte de carga, é a camada que suporta todo o peso do sistema dotado, que chega ao seu máximo quando saturado, podendo essa camada ser de bambu, metal, concreto amado, steel deck, entre outros. A camada impermeabilizante tem a função de proteger a camada de suporte contra toda e qualquer umidade proveniente do meio externo. Como característica física, a membrana deve ser hidrofóbica, além de ter alta resistência à perfuração para evitar o transpasse de possíveis raízes, que por sua vez tenham penetrado a manta geotextil. Se essa etapa apresentar má execução ou uso dos materiais inadequados para este fim, pode resultar em patologias futuras na edificação. A camada drenante tem a função de recolher as precipitações e rega excedente em toda a superfície e encaminhar para o deságue, para que o solo não fique totalmente saturado. Exemplo de um material que pode ser utilizado nesse período é a argila expandida.
Essa camada pode ter funções adicionais também, como armazenamento de água, aumento na área das raízes e espaço para a aeração do sistema. Já existem placas de drenagem que realizam essas funções adicionais também. A camada de filtragem e proteção é constituída por um material chamado geotêxtil, que é composto de fibra sintética e se assemelha a um feltro, com a capacidade de impedir com que pequenas e finas partículas passem e obstruam a camada de drenagem. Deve ser resistente à ruptura e à compressão, ser imputrescível, ser compatível com os materiais em que tem contato, não possuir reações químicas, resistente à ação de micro-organismos, ter estrutura duradoura e estável, permitir o crescimento das raízes e ter permeabilidade hídrica de até 10 vezes superior que a do substrato. A camada de substrato é a camada que dará o suporte à vegetação. É uma mistura de elementos orgânicos e inorgânicos capazes de manter o nível de nutrientes, umidade e oxigenação para as plantas. A espessura adequada para o substrato deve ser determinada de acordo com o tipo de cobertura e vegetação escolhida. A camada de vegetação é a última camada e é a camada das plantas. Ela é definida junto com as demais camadas e o tipo de telhado escolhido. Alguns itens importantes a serem observados na escolha da vegetação é o tipo de substrato, a inclinação da cobertura, exposição ao vento, orientação solar, sombra por consequência de outras coberturas, obstáculos e precipitação local. Devem ser observados alguns fatores como a resistência à seca, resistência ao frio, altura e crescimento da vegetação, entre outros. Ao ser escolhido a técnica construtiva da cobertura viva, ainda pode-se optar por 3 tipos de cobertura, sendo ela o telhado verde extensivo, o semi-intensivo ou intensivo. Há alguns fatores que precisam ser observados antes da realização do processo, tais como preço que se pode gastar, o tipo de laje onde será instalado, sistema construtivo, quantidade de peso que a estrutura do edifício pode suportar e entre outros. As coberturas verdes extensivas são as mais simples e têm sua beleza espelhada em um parque gramado, sendo assim, sua principal característica é o cultivo de plantas rasteiras de pequeno porte, facilitando a manutenção e diminuindo os custos. Os materiais de implantação são os mesmos já citados acima. O que diferencia é a quantidade de material e a tipologia de planta de cada um. No método extensivo, a camada de substrato é menor, tendo uma variação de 5 a 15 cm² de espessura, e a vegetação possui de 5 a 13 cm², sendo mais utilizadas plantas suculentas. Devido ao substrato possuir uma menor quantidade e as vegetações um menor porte, sua estrutura se torna mais leve que as demais, necessitando de uma infraestrutura de suporte de 80 kg por metro quadrado a 150 kg por metro quadrado. Sua manutenção também é mais facilitada, não havendo a necessidade de uma vistoria frequente, tornando assim um telhado mais simples, econômico, prático, comparado aos demais. O telhado verde semi-intensivo reúne características do telhado verde extensivo e do telhado verde intensivo, sendo o meio termo de tudo, suportando substrato, custo, planta de porte médio e entre outras coisas. O telhado verde intensivo é mais complexo e já serve para ser utilizado como uma espécie de jardim nas alturas, podendo haver uma maior circulação de pessoas e uma utilização como um espaço adicional no edifício. Sua camada de solo já se torna maior, tendo uma variação de 15 a 40 cm², por ter que suportar plantas de médio a grande porte e raízes mais profundas. Necessitam de uma estrutura que comporte maior capacidade de carga, sendo esta prevista entre 180 kg por metro quadrado a 500 kg por metro quadrado. Nesse sistema, por haver implantação de plantas maiores, como árvores frutíferas, a demanda de uma manutenção é mais frequente e regulamentada, tornando menos prático. Nesse caso, seu custo também já é ampliado. Existem 2 tipos de sistemas de aplicação do telhado verde. O primeiro se chama contínuo. Este é o tipo de cobertura mais antiga e conhecida. O substrato é aplicado diretamente sobre a estrutura impermeabilizada com todas as outras camadas. Essas camadas podem ainda ser alteradas de acordo com a base utilizada e o tipo de clima da região. O segundo sistema chama-se módulos pré-moldados.
São coberturas comercializadas por empresas especializadas para este tipo de serviço, que através de pequenos módulos prontos, sendo algum deles de materiais recicláveis como fibra de coco, solas de sapato, garrafas PET, entre outros, e compostos de bandejas rígidas, substrato e vegetação já crescida, é de fácil aplicabilidade, sendo feita por um sistema de encaixe por toda a área que se quer implantar, permitindo um resultado imediato. Este método pode se subdividir em sistema modular, alveolar e laminar. Método modular. São compostos por material biodegradável e pode ser utilizado tanto em coberturas planas como inclinadas. Tem peso médio saturado de 80 kg por metro quadrado e mede 400 mm por 500 mm por 50 mm e capacidade de armazenamento de 16 litros por metro cúbico por módulo, havendo variações de tamanho e forma dependendo da empresa e fornecedor. Método laminar. O sistema laminar deve ser somente utilizado em telhados completamente planos, já que se utiliza de uma lâmina d'água sob um piso feito de módulos de sustentação. Pode-se obter vários tipos de forrações e pequenos arbustos. Tem peso total de 120 kg/m² saturado e pode sofrer variações dependendo do tamanho e vegetação escolhida. Método alveolar. Também se utiliza módulos, porém podem ter em sua composição resíduos de EVA, etilvinil acetado, moídos e aglutinados com cimento. São preenchidos com substrato nutritivo e funcionam como um chaxim artificial. O seu peso saturado é de 60 a 80 kg/m². Permite uma maior variação de vegetação e este vem acrescidas de 3 membranas em seu sistema: a antirraiz de polietileno de alta densidade, o alveolar, que retém a água e por baixo formam canais drenantes, e a filtrante, que retém os nutrientes. Quando a planta está saturada, ela deixa vazar os excedentes pelas laterais das placas, que possuem espaços vazios na parte inferior, conduzindo este excedente em toda a região da laje até o ralo de drenagem. Dessa maneira, a laje se mantém sem umidade. Sendo uma cobertura sustentável, o telhado verde nos proporciona os seguintes benefícios ligados ao meio ambiente: purificação do ar urbano, através da fotossíntese e da absorção dos poluentes; redução da ilha de calor, devido à grande taxa de absorção de calor pela camada orgânica do telhado; e redução de enchentes, onde as plantas retêm grande parte das chuvas, gerando uma proteção pluvial em grandes centros urbanos. É tido juntamente aos benefícios ecológicos as vantagens econômicas com o uso do telhado verde, e são elas: isolamento térmico, pois a camada de substrato e as plantas atuam como uma barreira contra a incidência de radiação solar. Torna-se assim desnecessário o uso de sistemas de refrigeração na casa. Isolamento acústico, na qual a densa camada da cobertura absorve os ruídos. E proteção estrutural, em que a cobertura verde elimina a concentração de calor, reduzindo em grande quantidade a porcentagem de aparecimentos de trincas e fissuras devido à dilatação. O nosso grupo de projetos complementares tinha como função pensar em projetos adicionais para a implantação deles na casa projetada por arquitetura. Desde o início, sempre pensamos em algo que pudesse ser sustentável, que tivesse algum tipo de ligação com a ecologia ou reciclagem. Deste modo, pensamos em diversas possibilidades de sistemas, como reaproveitamento de água, materiais recicláveis para a casa, utilização de vidros e lâmpadas adequadas para economia de energia, jardins verticais, telhado verde, entre outros. E analisamos cada opção, se seria possível a realização na casa pensada por arquitetura, o custo, os benefícios e malefícios.
Na questão de reaproveitamento de água, foi pensado sobre a precipitação de chuva no local. Por mais que chova, em determinada época do ano as chuvas não são tão presentes. Além de na casa possuir apenas 2 pessoas e uma delas ser criança, não compensava a realização do sistema. Já na utilização de materiais recicláveis na casa, como as telhas feitas de embalagem reciclável, ainda não serem encontradas frequentemente no mercado e devido ao projeto ter que ser uma idealização do real, poderia ser difícil encontrar e ter acesso para a realização da obra. Existe também a questão de qualidade e vida útil dos materiais, que em um primeiro contato não poderíamos garantir se era realmente funcional e seguro. Na utilização de vidros e lâmpadas adequadas para a economia de energia, são métodos bastante usuais para a economia de energia elétrica, porém costumam custar um pouco mais caro do que casas que não utilizam tantos vidros, e não tínhamos recursos financeiros para colocar vários vidros na casa. Os jardins verticais são muito bonitos, ajudam na decoração e trazem a questão do verde para dentro dos ambientes, porém é uma coisa muito simples de ser realizada. Não precisaria necessariamente de todo um estudo para a realização dele. Qualquer pessoa pode fazer de forma bem simples e rápida na sua casa. Também tem a questão de, por mais que ele traz a questão do verde para o ambiente, não é uma grande área. Seria o mesmo que ter plantas em vasos dentro de uma sala ou cozinha, por exemplo, o que não seria realmente uma solução sustentável. Então, por fim, escolhemos como projeto complementar para a casa o telhado verde. O telhado verde traz com ele vários benefícios ecológicos e econômicos, como já foi citado. Pensamos também na ideia de enverdecimento da área urbana, pois devido ao crescimento desproporcional com o processo de urbanização iniciado na primeira revolução industrial e permanece até os dias de hoje, trouxe consigo várias consequências, entre elas o desmatamento da natureza, porque a sociedade de maneira indireta solicita isso, já que precisamos de moradia, lugar para a saúde, educação e lazer. As coberturas vivas são maneiras de trazer novamente o verde para as cidades. Além de ser mais bonito e uma novidade no Brasil, por mais que já pensado há muito tempo, no nosso país é pouco utilizado, então seria, de certa maneira, mostrar para a vizinhança que esse telhado existe e pode ser realizado em uma casa comum. A primeira questão no desenvolvimento do projeto do telhado verde foi em relação à sua aparência, e assim, como essa aparência afetaria a estética da casa como um todo. Por necessitar de uma inclinação mínima, o telhado teria apenas uma água inclinada em 5%, gerando uma estética não muito agradável. Devido à diferença dos 2 pés direitos da casa, o telhado foi dividido em 2 níveis, um mais alto à esquerda e um mais baixo à direita, numa decisão conjunta entre os grupos de arquitetura e de projetos complementares. O nível mais alto da cobertura teria 4% de inclinação para a esquerda e o mais baixo 5% à direita. Mas essa distribuição do telhado acarretaria problemas, devido ao fato de que o escoamento das águas do nível mais alto do telhado seria rente ao muro do terreno e, em caso de vazamentos e afins, haveria a possibilidade de prejudicar o terreno/construção vizinha, localizada à esquerda. Logo, foi decidido em conjunto manter a porcentagem de inclinação de ambos os níveis do telhado, mas agora direcionando as duas para a direita, mantendo assim a estética, aliada ao melhor aproveitamento do sistema hidráulico presente no telhado e evitando possíveis problemas futuros com o vizinho. Uma das grandes questões para a execução do nosso projeto foi a captação das águas drenadas do sistema do telhado. Após as decisões de como seria dividido o telhado em 2 níveis, alto e baixo, e das direções de suas respectivas inclinações, 4% e 5%, foi visto o problema do acúmulo de água na extremidade direita dos níveis que compõem a cobertura. Para resolver tal problema, tivemos o auxílio do grupo de hidráulica e tivemos de início as seguintes exigências. O sistema de captação de águas pluviais não poderiam afetar a estética do telhado. Seria obrigatório o uso de um sistema de barragem de detritos em potencial que poderiam passar pelo sistema de drenagem do telhado.
ou pedaços de argila expandida que seriam levados junto à água e localizar todo o sistema de captação de água na extremidade direita do telhado alto e baixo. Após pesquisas, levantamentos sobre os produtos que atenderiam às exigências e dimensionamento do sistema, obtivemos o seguinte resultado. Será utilizado para o nível mais baixo do telhado uma canaleta de 20 cm de largura por 10 cm de altura e 5 canaletas para o nível mais elevado, com medidas de 15 cm de largura e 7,5 cm de altura, todas com 0,5% de inclinação em direção aos tubos de queda. Acima das canaletas serão utilizados 6 ralos. Em relação aos tubos de queda, será utilizado um tubo de 100 mm de diâmetro para a parte mais baixa e 5 tubos de 75 mm para a parte mais alta. E, acima de cada tubo, será colocado um ralo abacaxi. Teremos então 6 desses ralos que evitam a passagem de detritos. Os resultados foram obtidos através de orçamentos de materiais para os telhados verde e convencional. Para a manutenção da grama esmeralda presente no telhado, foram estabelecidos 6 cortes anuais, sendo 4 deles durante o verão, devido às chuvas, e 2 durante o inverno, e o preço do corte foi estabelecido em R$ 2,00 por metro quadrado, todos baseados em pesquisas realizadas pelo grupo. Levando em consideração os benefícios do telhado verde, principalmente o conforto térmico, é vista a desnecessidade do uso do ar-condicionado. Por isso foi feito o orçamento completo para uso, instalação, manutenção e compra dos aparelhos, obtendo assim economia quase totalitária entre os dois tipos de cobertura. O gasto imediato do telhado convencional foi obtido a partir da soma de materiais do telhado convencional, compra dos 4 aparelhos de ar-condicionado e suas instalações. O gasto anual do telhado convencional foi obtido com a soma do custo de energia elétrica com a manutenção dos aparelhos. Subtraindo-se os gastos imediatos, temos uma economia de R$ 36.706,66, com a escolha do telhado verde para o projeto da casa. E, subtraindo os gastos anuais, temos uma economia de R$ 5.176 por ano, se o telhado verde for aderido como projeto da casa. Eu sou o Marco, vou falar dos aspectos gerais das instalações e um pouco de águas frias. As instalações hidráulico-sanitárias são sistemas feitos para a condução de água, seja de fora para dentro ou de dentro para fora da casa. No nosso plano de pedidos não nos foi requerido nada de diferencial, como hidromassagem ou águas quentes, por exemplo. Então, o grupo propôs apenas os 3 sistemas básicos de uma residência: águas frias, esgoto e águas pluviais, visando a simplicidade e economia do projeto. Na casa, possuímos 3 lavatórios, 3 vasos sanitários com caixa acoplada, 2 chuveiros, uma pia de cozinha, um tanque e uma máquina de lavar. Optamos pelo vaso sanitário com caixa acoplada devido à economia gerada em relação à quantidade de água utilizada por descarga.
O abastecimento de água potável da casa é feito a partir do sistema indireto por gravidade, pois utilizamos um reservatório como intermédio e toda a distribuição da água é feita pela própria gravidade do campo terrestre. A água límpida, que é fornecida pela Sabesp, passa pelo hidrômetro e sobe para o reservatório pelo alimentador predial, utilizando a própria pressão para isso. Do reservatório, a água tende a descer para os pontos de utilização pela gravidade. Em casos onde a água precisa subir, como no chuveiro, o agente responsável por esse caminho é a pressão da água, como no alimentador predial. O método de dimensionamento utilizado pelo grupo foi o da máxima provável, com a somatória dos pesos e auxílio das tabelas 1 e 2, descobrindo a vazão dos equipamentos da casa. Optamos por usar essa tabela, pois assim temos uma grande margem de erro na aplicação das contas e menos possibilidade de dar algo errado. Optamos por fazer duas saídas do reservatório, que é da Forte Leve e tem capacidade para 1.500 litros, para obtermos uma alta pressão até os equipamentos. Uma dessas saídas alimentará uma suíte, a área de serviço e a cozinha. A outra alimentará uma suíte e um lavabo. Por termos adotado uma altura relativamente grande para a caixa d'água, não foi necessário uma grande bitola na saída para a execução das contas corretamente. A bitola escolhida foi de 25 mm, que satisfez as vazões necessárias em todos os equipamentos. Assim, podendo escolher um cano de diâmetro 25 mm, visamos também a economia do projeto. Meu nome é Mikael e eu vou falar do sistema de águas frias. Para o dimensionamento e acerto de cálculo das águas frias, como já foi mencionado anteriormente, utilizamos a tabela 1 e 2, que é responsável pela determinação da pressão em cada equipamento. Como parâmetro decisivo da aceitação do projeto, fizemos primeiro a pressão no chuveiro, pois é o único equipamento que tem cota negativa, tendo em vista que a canalização até o mesmo sobe. Foi constatada uma pressão de 2 metros de coluna d'água, ou 20 kPa, nesse chuveiro, viabilizando a continuação dos cálculos e tornando o projeto aceitável dentro das normas regulamentadoras brasileiras. A caixa d'água foi elevada a 1 metro da laje, justamente para não termos possíveis problemas em relação à pressão, nos dando a oportunidade de utilizar um cano com pequeno diâmetro, o de 25 mm, tornando o projeto mais econômico e rentável. Com as escolhas de altura da caixa d'água e bitola das canalizações, o nosso projeto de águas frias garante a pressão necessária em toda a residência e uma boa fluidez de todo o sistema. O meu nome é Ananda e eu vou falar sobre o sistema de esgoto da casa. A tubulação utilizada em todo o sistema é de PVC branco da marca Tigre e vai ser soldado, incluindo as conexões, os ralos e as caixas. Os diâmetros eles variam de acordo com a necessidade de cada peça, como por exemplo, nos banheiros, a tubulação da sequência do ralo seco terá um diâmetro de 40 mm, no vaso sanitário 100 mm e no lavatório 40 mm. Na cozinha, a tubulação da sequência da pia terá 40 mm de diâmetro,
Já na área de serviço, a tubulação que pega a água do tanque terá 40 milímetros e da máquina de lavar 75 milímetros de diâmetro. Todos esses valores foram definidos segundo a tabela de unidades Hunter por contribuição dos aparelhos sanitários e o diâmetro nominal dos ramais de descarga. No chão de cada box tem um ralo seco de PVC redondo, cujas medidas são de 100 por 40 milímetros. Eles têm o objetivo de pegar a água que sai do chuveiro. Na área de serviço tem um ralo sifonado redondo de PVC que tem as medidas de 100 por 40 milímetros. E ele tem o objetivo de pegar a água que sai da máquina de lavar e do tanque e conduzir também para os principais ramais de esgoto da casa. Em cada um dos banheiros tem uma caixa sifonada simples e redonda de PVC. Elas têm a medida de 150 por 150 por 50 milímetros. Elas têm uma bolsinha de água que fica no fundo para evitar que o mau cheiro retorne. E eles recebem os despejos dos ramais de descarga e do ralo do banheiro. E os conduz até os principais ramais de esgoto da casa. No corredor externo e lateral da casa, existem 4 caixas de inspeção redondas de PVC. As medidas são de 400 por 250 milímetros e serve para que se possa fazer uma verificação, uma inspeção de qualquer problema ou entupimento no caminho do esgoto antes de chegar na rede pública. Ainda no corredor externo e lateral da casa, perto da saída da pia da cozinha, tem uma caixa de gordura redonda de PVC que tem as medidas de 400 por 550 milímetros e tem o objetivo de pegar e reter os restos de comida e gordura para que não haja problemas na continuação do esgoto. Assim, no fundo dela tem um pouco de água que retém essa gordura. Em todas as pias da casa e no tanque tem um sifão, que serve para evitar que o mau cheiro volte para dentro dos cômodos. Na área de serviço tem um adaptador para máquina de lavar que é prático e barato. Ele funciona como um anti-espuma, ou seja, não permite que a espuma retorne, e também evita que o mau cheiro volte para dentro do cômodo. Ele fica na parede e recebe a água da máquina de lavar e encaminha para o ralo sifonado da área de serviço. A peça tem um diâmetro de 40 milímetros e é ligado com uma peça ampliadora, já que dentro da parede a tubulação passa a ter 75 milímetros de diâmetro. Tanto nos banheiros como na área de serviço, tem uma tubulação específica que são os ramais de ventilação, que evita que os gases fiquem ali presos e acarretem danos às peças ou que retorne mau cheiro para dentro dos ambientes. A maior dificuldade encontrada pelo grupo foi com relação à inclinação que a tubulação teria na lateral da casa, onde tem 2 escadas. Só que a solução não foi tão difícil assim, visto que foram colocados 2 joelhos de 45 graus em cada trecho de escadas. Então, nesses trechos, a tubulação deixa de ter a inclinação de 2%, prevista pela norma, para passar a ter 50% de inclinação. Visto que a casa está abaixo do nível da rua, tem uma soleira negativa. Assim, o grupo projetou para que os dejetos fossem direcionados para a rede coletora localizada na rua de trás da casa, passando pelo terreno do vizinho. Mas, caso haja algum empecilho, a sugestão proposta pelo grupo foi fazer um sistema de bombeamento para direcionar os dejetos para a rede coletora que passa na rua da frente da casa. Meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre o projeto de águas pluviais. Ele foi feito de acordo com a NBR 10844. A tubulação é de PVC branco da marca Tigre e será soldada. A forma de captação da água é por meio de canaletas, que são como buracos na laje. Esse método foi adotado porque, por ser um telhado verde, não podíamos adotar as calhas.
A cobertura tem 2 níveis. Na parte mais alta, a inclinação é de 4% e as medidas das canaletas são de 15 centímetros de largura e 7,5 centímetros de altura. Já na cobertura mais baixa, onde a inclinação é de 5%, as medidas das canaletas são de 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Todas elas possuem a mesma declividade, de 0,5%, e são direcionadas aos tubos de queda. Na cobertura mais alta, as tubulações são de 75 mm e na mais baixa de 100 mm. Os tubos de queda seguem diâmetros respectivos das tubulações horizontais. No local em que serão colocados os tubos de quedas, há impermeabilização feita com a própria manta do sistema do telhado verde e colocado um ralo chamado abacaxi, que é resistente e prático para que somente a água possa passar até chegar às caixas de areia. As caixas de areia são de PVC, recebem água da chuva. Elas têm medida de 400 mm por 400 mm, com alturas variadas dependendo do local em que são instaladas. Na entrada da casa há um ralo linear para captar a água que vem da rampa frontal e é conduzida a uma caixa de areia. A água da chuva é praticamente limpa, então pode ser reutilizada. Não adotamos no nosso projeto porque o orçamento da nossa cliente era baixo, mas deixamos como sugestão colocar pequenos reservatórios embaixo dos tubos de queda para captar e armazenar a água, onde pode ser ligados torneiras e mangueiras, podendo usar a água para lavagem de quintal, regar as plantas. É prático, simples de fazer e sustentável. Dessa maneira, o grupo garante o funcionamento, a economia e a rentabilidade nos 3 sistemas. Queremos agradecer a todos os professores envolvidos, como nosso orientador Leônidas Pereira, o professor Jean Marcel e a professora Thalita Jacobellis, por toda a orientação e ajuda prestados. O projeto elétrico da casa consiste nos seguintes passos: determinação das potências totais de aparelhos, iluminação, tomada de uso geral e específico, planejamento e divisão dos circuitos, dimensionamento de circuitos, quadro de distribuição e poste, cálculo de queda de tensão e cálculo de demanda da casa. Alguns fatores podem variar no projeto, pois segundo a NBR 5410/2004, que estabelece condições mínimas tanto para a quantidade de tomadas quanto a potência de iluminação. Porém, houve um aumento de número de tomadas estipulado pelo grupo de arquitetura em relação ao uso das moradoras, incluindo o aumento no número de pontos de iluminação segundo gosto, estética e utilização do usuário. Com essa média, pode-se estabelecer também as tomadas especiais da casa, que vão consumir mais potência, e assim podemos prosseguir com a execução do projeto.
Ambas tabelas foram criadas a partir da NBR 5410/2004 para auxiliar e organizar os dados da obra. Com a tabela de determinação da potência total da instalação, podemos, a partir da área e perímetro da casa, determinar a potência de iluminação e quantidade de tomadas a serem usadas no mínimo, e também prever tomadas de aparelhos que podem ter um consumo maior de energia. Com isso, estipulamos a potência total calculada da casa. Com esta tabela, pode-se organizar os circuitos da casa segundo os critérios de tomadas de uso geral e circuitos de iluminação não podem passar de 1.200 volts. Iluminação fica em circuitos diferentes de tomada. Aparelhos especiais que possivelmente têm potência maior que 1.200 volts devem ter um circuito para si mesmo. Com esta tabela, podemos definir a seção dos cabos condutores e definir os disjuntores. Meu nome é Eduardo e, bom, para o projeto elétrico foram dimensionadas 67 tomadas, dentre elas 39 comuns, tendo potência de 250 volts e 10 amperes, 19 delas com entrada USB, com potência de 250 volts e 10 amperes, e 9 delas com resistência à umidade, com 250 volts e 20 amperes. Todas elas têm a dimensão do espelho de 10 cm por 5 cm. É do 50. Prevista pelas instalações elétricas. Bom, dentre elas nós colocamos 12 arandelas, 11 espelhos para jardim, uma lâmpada fluorescente compacta, 13 lâmpadas fluorescentes comuns, 3 lâmpadas LED de espiral e 21 spots de LED. Bom, em relação aos cabos, nós usamos cabos de cobre da Flexicom de 400 e 750 volts. Dentre eles, as bitolas de 1,5 mm quadrados e 120 mm quadrados. Vai variando entre as cores de preto, que totaliza 518 metros, branco, que totaliza 223 metros, verde e amarelo, que totaliza 663 metros, e azul claro, que totaliza 568 metros. Bom, para o nosso projeto elétrico sobre disjuntores, nós dimensionamos 2 disjuntores diferenciais residuais bipolares, sendo um deles de 40 amperes, outro de 50 amperes, ambos sendo da marca Siemens para o chuveiro, 2 disjuntores diferenciais residuais bipolares de 20 amperes, sendo eles para a churrasqueira e para o micro-ondas, um disjuntor diferencial residual bipolar de 32 amperes para o forno elétrico e mais um disjuntor diferencial residual bipolar de 70 amperes para o cooktop. Bom, também contamos com 3 disjuntores diferenciais residuais de bipolares de 20 amperes para a máquina de lavar e para o forno de micro-ondas. Também contamos com 5 disjuntores diferenciais residuais monopolares de 10 amperes para a iluminação e 15 disjuntores diferenciais residuais monopolares Siemens de 20 amperes para o lounge, o hall, a sala de estar e a área de serviço. Bom, também contamos com um disjuntor diferencial residual de 250 amperes Schneider para o alimentador, 4 supressores de surto de 30 kA para os polos no quadro de distribuição e um disjuntor diferencial residual tetrapolar de 200 amperes Schneider para o quadro de distribuição também. Meu nome é Paloma e eu vou explicar um pouco sobre o cálculo de demanda. Como funciona o cálculo de demanda? É um cálculo que é feito de acordo com o horário e o tempo que é utilizado em equipamento, como por exemplo a iluminação. A iluminação não fica 24 horas por dia ligada, pode ficar em locais como está escuro ou, por exemplo, à noite, que é ligada a iluminação. Porém, não fica 24 horas por dia ligado e é utilizado em torno de umas 8 horas. Por isso é colocado na tabela, é feito o cálculo. O tempo de diminuição no alimentador, resultando numa diminuição do disjuntor, e com isso a gente chega no padrão de entrada e no quadro de distribuição.
poupança de distribuição. A gente consegue determinar poste e se o cabo pode ou não passar pela área subterrânea. Na casa foi decidida a utilização do exaustor no banheiro por não possuir janela, a utilização de lâmpadas fluorescentes, LEDs e fotocélula, para maior economia e praticidade. O uso de sensores também, pois cria sistema de acionamento automático de lâmpadas, como forma de economizar energia e evitar acidentes. E também foram utilizados dimmer, pois torna o ambiente mais agradável. Utilização de tecnologias aplicáveis. O relé fotoelétrico instantâneo do tipo NA Hexatron aciona pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis. Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada e esse produto possui contrato NA, normalmente aberto, mantendo a lâmpada apagada durante o dia e a noite no caso do relé ficar inoperante. Temos o exemplo de uso da fotocélula, que no dia não vê a necessidade de ligar as lâmpadas de dia por causa da intensidade luminosa. E à noite, essa necessidade é sanada com o uso da fotocélula, que para o conforto das moradoras, aciona as lâmpadas automaticamente. O exaustor transfere mecanicamente o ar do cômodo para o ambiente externo através de um conjunto formado por motor e hélices, alimentado pela eletricidade, promovendo a renovação do ar e garante espaço salubre. A casa possui exaustor para banheiro Ventokit NM 150, pois ele não tem ventilação natural. Bom, aqui temos o exemplo do funcionamento do exaustor, que tira o mau cheiro do banheiro, pois não tem ventilação, então o exaustor faz o trabalho de fazer uma ventilação forçada. A tomada USB possui duas portas capazes de realizar o carregamento de dois dispositivos simultaneamente, proporcionando uma maior velocidade de carregamento do equipamento USB. Diferente da comum, a lâmpada LED não possui filamento, o que faz com que ela dure mais tempo por não produzir tanto calor quanto a lâmpada que usa esse filamento. Por dentro dessa lâmpada existe uma fita LED que produz uma luz quando ela é percorrida de energia elétrica. Com cálculos feitos em período de 360 dias em uma casa, as lâmpadas LED de início podem parecer caras com R$ 2.800 de investimento na compra. Porém, tem uma potência média baixa em relação às outras lâmpadas. Seu consumo de energia é bem menor e não há quase troca de lâmpadas. Consequentemente, seu gasto na conta de luz é mais barata que outras lâmpadas. Sendo assim, a lâmpada LED é mais energicamente eficiente e de maior vida útil. O dimmer tem um grande papel na economia de energia e na boa utilização da mesma. Podemos determinar a quantidade de luz emitida em um ambiente. Os dimmers usam basicamente a lei de Ohm em seu funcionamento, por usar um resistor ajustável. Os resistores são elementos constituídos por um material que não conduz facilmente a corrente elétrica. É essa ajustável que faz variar o valor total da resistência. Bom, aqui é um exemplo de funcionamento do dimmer em que pode ser controlada a intensidade da luz. O sensor de presença é eletrônico e capta, através do sensor infravermelho, radiação de pessoas, sendo utilizado em locais de passagem. Exemplo de funcionamento do sensor de presença. E assim concluímos o projeto.
O nosso trabalho tem como objetivo planejar e orçar a obra de uma residência familiar, onde a proprietária Paula da Silva disponibilizou R$36 mil para essa construção. Para que esse trabalho fosse realizado, foi preciso da colaboração de todos os grupos com o fornecimento das informações necessárias para o desenvolvimento da obra. O planejamento de uma construção consiste na organização para a execução da mesma. Nele inclui a programação da obra e o orçamento. O planejamento é o método usado antes do início da obra, de tal forma que as escolhas sejam feitas da melhor forma possível, visando o melhor controle das atividades a serem desenvolvidas. O orçamento é responsável por quantificar todos os materiais necessários para cada etapa da obra e orçar os materiais, a mão de obra, equipamentos, impostos, lucros ou qualquer outro tipo de gasto necessário. O orçamento faz o controle da verba de uma obra, por isso tem o mesmo grau de importância do planejamento. Temos dois tipos de custo, o custo direto e o custo indireto. O custo direto, ele se refere ao aglomerado de serviços que são necessários para compor o resultado final da obra. O custo direto é calculado através dos insumos representados pelos materiais, equipamentos e mão de obra. Assim, tendo o projeto, podemos listar todos os serviços que deverão ser executados e fazer o levantamento dos seus quantitativos e calcular o custo unitário. Os custos indiretos se referem aos serviços de apoio que são necessários para a execução da obra. Para obter o custo real da obra, é necessário que os custos indiretos sejam levados em conta. Entre esses custos está a implantação do canteiro de obra, que são as instalações provisórias de banheiro, vestiário, depósito, e também como a administração central, que envolve engenheiros, arquitetos, água, energia e entre outras coisas. Eu sou a Brenda e vou falar sobre a planilha orçamentária, a curva ABC e os insumos. A parte orçamentária do nosso projeto se baseia no orçamento, que é a quantificação dos insumos, da mão de obra e dos equipamentos necessários para realizar o projeto. Leve em consideração o valor disponível da nossa cliente, que seria de R$216 mil, e o valor da despesa, que seria o valor total da obra, sendo já concluída. Com as somas dos custos diretos, que como já foi dito, é o aglomerado de serviços necessários para compor o resultado final da obra, o valor total da nossa planilha de orçamento foi de R$ 264.789,97. Com o custo real da obra, foi necessário também acrescentar os custos indiretos, que é a implantação de canteiros de obra, por exemplo. A planilha orçamentária ela tem a função de controlar a verba de uma obra, por isso ela tem um grau importante ao todo. É nela que teremos todos os materiais usados no projeto, desde o seu preço, a quantidade e a somatória desses materiais. A curva ABC ela é uma ferramenta que auxilia o planejamento e o orçamento. Ela é produzida por meio das planilhas orçamentárias e de insumos. Fazemos a classificação na ordem descrescente e verificamos os insumos que têm o maior peso no custo da obra. Ela é dividida em 3 classes. Classe A engloba os serviços que totalizam 50% do custo total da obra. A classe B, que engloba os 50% e 80% dos serviços do custo total de uma obra. E a classe C, os restantes dos serviços. Desse modo, a curva ABC ajuda a ter uma visão e controle dos custos no projeto. Com isso, utilizamos o gráfico para representar uma visualização melhor e fácil da curva. A proporção da curva ABC se deu pela proporção em quantidade de materiais e pela proporção do valor. Notando-se que a classe A, por exemplo, obteve 3,9% da quantidade de materiais e 50% do valor do custo na obra. Ela acaba sendo a classe onde teremos os materiais que mais pesam no custo do nosso projeto. Os serviços e os insumos que mais pesaram na obra foram a armadura em aço CA50, concreto FCK de 25 MPa virado na obra, o bloco cerâmico comum de 14 cm, a tinta acrílica, incluindo o reboco com massa corrida, o escoramento de valas contínuo, embolso interno desempenado. O insumo é basicamente tudo que entra para a produção de um bem. É a combinação de fatores de produção,
como por exemplo a matéria-prima, a energia consumida ou até mesmo as horas trabalhadas. Na construção civil, os insumos fazem o levantamento de custo de materiais, onde é obtido a natureza e a escolha do produto, além também da quantidade necessária do mesmo. O insumo ele tem a importância de incluir quantificações dos materiais e seu percentual de quebra e descarte, o que é essencial, pois conforme a aplicação desse, pode acontecer de não serem utilizados por eventuais danificações. As tabelas de insumos podem ser feitas por custo horário de operação, custo de preço dos materiais e a quantidade, além de ser feito também o custo horário de serviços em operações. Na nossa tabela, temos todos os insumos usados para a construção da obra, todos eles com percentuais e a quantidade necessária. O Banco Nacional do SINAP é uma das composições de dados usadas para a atribuição dos nossos insumos. Olá, meu nome é Mayara e eu estarei falando sobre o Gantt, o gráfico PERT CPM, o CUB e a planilha de composição. O Gantt trata-se do software que nos auxiliou no planejamento da obra. Nesse software, é possível organizar as etapas da obra, incluindo-se os funcionários necessários para a realização de cada etapa, sendo um desses o monitor daquela etapa. Esse fica na função de vistoriar se tudo está sendo realizado da maneira correta. E também inclui-se a duração de cada etapa, que quando todas juntas resultam na duração total da obra, que no nosso caso foi de aproximadamente 8 meses. Através do Gantt, é possível criar um gráfico chamado PERT CPM. Nele é mostrado o caminho crítico, que trata-se das etapas que têm dependência em outra para serem iniciadas, e também das etapas que podem ser efetuadas em conjunto, sem serem afetadas, além de economizarem o tempo de obra. CUB é o custo unitário básico, ou seja, o custo por metro quadrado da construção civil, calculado e divulgado mensalmente pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do país. Ele determina o custo global da obra para cumprir o estabelecido na Lei de Incorporação de Habitações em Condomínios. Usamos um CUB de R$ 1.214 por metros quadrados. Planilha de composição. É a planilha que visa o custo unitário de cada material da planilha orçamentária. Nela é mostrado tudo o que é necessário para aquele material ser incluso na obra, como mão de obra, equipamentos, entre outros. Através dela é possível criar a planilha de insumos. Eu sou a Lígia e eu vou falar sobre a curva S, cronograma físico-financeiro e o BDI. A curva S é um recurso do orçamento em que sua aplicação visa melhorar o custo-benefício e tornar o projeto mais assertivo, podendo mensurar atrasos e custos que podem ocorrer na obra. Ela também é conhecida como previsto versus realizado, em que permite o controle de andamento de cada etapa do projeto. Uma das suas características é que na fase inicial do projeto, o trabalho é menor que o realizado nas fases intermediárias. Por isso, os valores acumulativos no gráfico ficam em formato de letra S. Ela apresenta valores acumulativos que foi produzido no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, em que está sendo avaliado o somatório da variável em unidade de tempo, em que o projeto foi dividido. Para fazer a curva S, é feita uma linha para ter uma base e depois uma linha com o que realmente foi realizado, mas no nosso caso, essa linha não existiu por causa que o nosso orçamento foi apenas projetado. BDI, que é a bonificação sobre despesas indiretas. Ele é um elemento do orçamento que cobre com as despesas do custo direto e indireto. E o que são esses custos? O custo direto são aqueles que estão ligados diretamente com algum serviço. Portanto, todos os insumos incluídos em uma composição de custo unitário de serviço são considerados custo direto. Já o custo indireto são aqueles que não são incorporados ao produto final, mas contribuem para o custo total, que no caso são a administração central da empresa, que é o custo da sede entre a obra da construtora, custos financeiros, que são as condições de medição e pagamento determinados no contrato, os seguros, caso aconteça algum imprevisto na obra, garantia, que refere-se ao custo para cumprir ao contrato oferecendo garantias previstas, e os tributos sobre a receita, que são tributos municipais, que levam-se em conta tributos como o ISS, tributos estaduais, que levam-se em conta o ICMS,
e tributos federais, que leva-se em conta tributos tais como o PIS, CONFINS, IRPJ, CSLL e o INSS. Nosso BDI deu em torno do valor de 71.512, que foi somado ao valor final do nosso orçamento. O cronograma físico-financeiro é um registro que expressa visualmente a programação das atividades que serão realizadas durante a construção. Nele, as despesas com a execução do serviço são detalhadas mensalmente, para saber o que foi gasto, podendo verificar com rapidez o andamento do serviço. Para montar o cronograma físico-financeiro, o nosso grupo definiu cada serviço que seria realizado, que no caso são serviços preliminares, canteiro, fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, chapisco, emboço, reboco, hidráulica, elétrica, piso e esquadrias, instalações de azulejo, de piso, forro e pintura. E para finalizar, paisagismo e limpeza final. No primeiro mês foi gasto R$10.000 e no sétimo mês R$74.444,38. Já no total acumulado desses meses foram de R$10.000 no primeiro e R$179.751,16 no sétimo.